bom? Deixa aí Carlinha Pode ir, apresentar. Rodrigo. Então, hoje é a aula, deixa eu ver aqui no nosso cronograma, aula 4. Não é isso, Carlinha? Me corrija se estiver errado. Acho que é. Aula 4, tá? Do dia 11 de 5 de 2022, tá? Eu, Rodrigo Soares, eu vou ser o apresentador. E a nossa colega, né? Enfim, a Carla Beatriz, ela vai estar nesse suporte aí para que tudo saia bem, tá bom? Lembrando-se que qualquer tipo de falha de conexão, Carlinha, você pega, me liga direto ou no zap ou no telefone para eu estar ciente, porque aqui a gente falando, a gente pode estar muito concentrado e não observar que teve essa perda de sinal, tá bom? Tá bem. Valeu. Então, galera, qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Tá? Instagram, conta profissional, análise de alcance, hashtags, impulsionamento de publicação e divulgações. Aqui, pessoal, você já se destoa da aula anterior com os nossos colegas. Por quê? Porque na aula anterior vocês aprenderam coisas básicas, essenciais sobre o Instagram, beleza? Aqui não. Aqui já entra no foco de vocês. Qual é o foco de vocês de estarem fazendo o curso? Aprender coisas que para a grande maioria de vocês vai servir no trabalho de vocês. Então, como o Instagram é uma mídia social, ó, diferença entre rede social e mídia social. Rede social é o que? É um, é um que, entendeu? Conjunto de pessoas em prol de um objetivo, seja ele profissional, familiar, social, enfim. Já a mídia social, o que? É um instrumento. Então, qual instrumento a gente está trabalhando hoje? Instagram. Qual é o nosso interesse em trabalhar hoje com o Instagram? Aí vem a nossa aula de hoje, que é essa parte profissional. Como a gente usa essa ferramenta a fins profissionais. Então, pessoal, a gente hoje vai entrar nessa parte profissional, conta profissional. O que é essa conta profissional? Qual é a diferença dessa conta pessoal para a conta profissional? Muitos de vocês já devem estar ciente disso, né? Que existe essa diferença, tá? Então, a conta pessoal, pessoal, ela é um modelo padrão. Ou seja, quando você acessa o Instagram, quando você adquire a conta do Instagram, essa conta é gratuita, né? Você já tem um modelo que é para todo mundo, porque ele não vai adivinhar que você está entrando para fins profissionais. Ele só vai chegar nessa conclusão depois que você fizer as modificações que a gente vai ensinar aqui, tá? Quando é uma conta pessoal, e isso é importante que você tenha em mente para não cometer alguns erros, é que as portagens são de informações pessoais. Ou seja, você posta uma foto lá com seu esposo, com seu companheiro, com seu filho, com sua namorada, com seu namorado. Então, coisas pessoais, informações pessoais. Não se atrapalhe no sentido de informações pessoais com dados pessoais. Dados é uma coisa íntima e há de ser preservado para fins de segurança. Informações pessoais que ele quer dizer aí é fotos, dizeres. Você hoje acordou, você viu lá Olha, uma. não repare isso não. Oi? Não entendi. Oh, desculpe, peraí. Então, você tem uma foto que você encontrou lá e que assim você quer publicar. Isso são informações pessoais, aquilo de pessoal que você quer que o que os outros vejam, tá? Interações sociais em geral, né? Nessa conta pessoal você pode entrar em qualquer coisa, é a sua conta pessoal, é você que está ali, sem necessidade de vendas e lucro. E a gente vai entender por que ele traz isso, tá? Porque quando você tem essa necessidade, você arca com alguns ônus, né? Com alguns custos. Então, por isso que ele diz que a conta pessoal não tem esse ônus, não tem esses custos, porque é uma conta gratuita. Já a conta profissional, você tem ali a pulverização ou a tentativa de pulverização de o que? Negócios locais, por exemplo, um mercado que abriu agora ali no seu bairro, organizações que querem divulgar o que elas estão fazendo, ou prestadores de serviço, por exemplo, você lava roupa, lavadeira, você quer
clientes. Então você publica ali a sua prestação de serviço. Olha, eu sou lavadeira, eu sou costureira, eu sou, sei lá, né? Enfim, desempregado. Tá aqui o meu currículo. E você mostra o que é que você faz. É isso que eles dizem de prestadores de serviço, tá? Você pode também criar promoções. Você tem um mercadinho e você está dizendo, olha pessoal, a gente aqui que trabalha na loja, sei lá, loja X, a gente está com uma promoção. Então você pode usar o Instagram como uma forma de você alcançar essas pessoas a essa nova informação que você está criando, tá? E também você pode obter maiores informações sobre engajamento, divulgar produtos, serviços, utilizar como contato, tá? Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem condição de publicar na televisão. Na televisão seria um modo mais rápido e mais fácil, né? Mas a depender de como você faça a divulgação nas redes sociais em geral, o Instagram ele pode ser um indicador de dizer, olha, muita gente entrou no seu Instagram, muita gente acessou, muita gente olhou. Então você até vai vendo no sentido de que como é que eu estou fazendo esse marketing? Ele está sendo efetivo? Então essa conta profissional do Instagram ela vai também servir de indicador. Passa, Carlinha. Como criar uma conta profissional? Pessoal, vocês que me conhecem já é a minha terceira aula com vocês. Eu gosto muito de explicar cada item. Acredito que isso seja importante para que vocês entendam. Contudo, quando a gente está ensinando protocolos, parâmetros, não dá para a gente explicar tudo ao pé da letra. Então, vai ter partes do nosso slide que vai ser mesmo leitura e vocês observarem e ver o procedimento. Não tem muito o que se explicar, o que se criticar, tá bom? Então vai ter slides que não estranhem, eu não vou me ater a explicar tanto porque de fato não tem o que se explicar. É um procedimento a ser adotado, tá? Então, como criar uma conta profissional? Passo 1. Depois de criar sua conta no Instagram, ou seja, a sua conta pessoal, vá em configurações e clique na opção conta. E aqui do lado, ó, na sua esquerda, você vê lá a aba de configurações e ali embaixo, ó, conta. Independente de qual celular, de qual sistema você entre, o Instagram ele vai ter a mesma roupagem. Passo 2. Clique em mudar para a conta profissional e pronto. Até aí, pessoal, vocês estão entendendo? Dê aí um oi aí de positivo. Um ok. Sim. Sim, né? Todos estão entendendo. Até aí vocês estão... Tá. Sim. Maravilha. Então é isso. Passo 1, você entra em configurações, busca a conta. O passo 2, você vai em mudar para a conta profissional. Aí você vai sair da sua conta pessoal para a sua conta profissional. E aí cabe um aviso. Se a gente quer uma conta profissional, não é conveniente, não quer dizer que você não possa, mas não é conveniente você publicar sua foto na praia com seu esposo, um exemplo, ou com sua esposa. Por quê? Porque está fugindo do que interesse. E aí quem vê a sua conta profissional vai dizer, como assim? Ele criou uma conta profissional, mas ele publica coisas pessoais, então você acaba aqui perdendo ao quê? Credibilidade. Porque você está usando algo que não é profissional. Entende? Então é sempre bom a gente orientar, né? Para que vocês não se passem, porque apesar de ser uma coisa livre, né? Mas quem tá vendo, tá te vendo como profissional, não tá o que te vendo como uma ou que pessoa qualquer. Então você tem que também vestir essa roupa profissional e ver o que você está publicando. Se é uma conta profissional, publique coisas profissionais. Se é uma conta pessoal, você pode publicar coisas profissionais, como você pode publicar de uma maneira mais livre coisas pessoais. Com uma conta profissional você pode, aí vem os benefícios da conta profissional. Saber mais sobre seus seguidores, tá? Ou seja, quem são eles? Qual é o perfil etário deles, de idade deles? De onde eles são? O que eles olham? Eles seguem? Não seguem? Eles entram em contato? Então tudo isso, né, é saber sobre os seus seguidores. Logo, são seguidores, tá?
Também tem como você saber sobre os não seguidores, mas aí vai ser coisa daqui pra frente, tá bom? Mas sobre os seus seguidores, aqueles que lhe seguem, você pode ter perfis. Ele assim te dá o perfil de quem está interagindo com você. O outro lado é, você alcança mais pessoas. Uma coisa é você chegar na frente da sua padaria, na frente da sua loja e botar lá um cartaz lá, né? Loja de Dona Maria. Muita gente que passa na rua vai ver aquele cartaz e vai entrar na sua loja, tá bom? Mas quando você usa o Instagram, por exemplo, que é o foco da nossa aula de hoje, assim como outras redes sociais, você pode alcançar pessoas que não moram no seu bairro, que não moram na sua cidade, que assim não assim moram no seu estado e que necessitam daquele produto que tu está oferecendo. Então esse alcance é no sentido de que, além daquelas pessoas que estão próximas do seu negócio, você pode o quê? Alcançar aquelas que não estão próximas. É nesse sentido. Obtenha novas opções de contato, tá? E aqui você pode adicionar um botão de contato ao seu perfil para que as pessoas, né, liguem para você, tá? E com isso você poder distribuir os seus produtos. Ou seja, aí já é a venda em si, tá bom? Carlinha, joga duro. O que significa impulsionar no Instagram? Impulsionar o Instagram é praticamente fazer com que suas publicações sejam mais visíveis para mais usuários. Ô Rodrigo, mas quando eu boto lá não é visível? É. Mas a tendência é dessa publicação ficar restrita ao âmbito dos seus seguidores. Então, quando você impulsiona o Instagram, você faz com que ele saia daquele nicho de perfis que o que eles são mais familiares, ou seja, o seu negócio ele se expande mais. Por isso o nome impulso. O que é impulso? É você dar um pulo, você o quer alcançar mais à frente do que você pode, tá? E com isso você potencializa a performance dos posts, aumentando o seu alcance, ó, tá vendo aí o alcance, para atingir mais usuários do app. Ou seja, você vai fazer com que a sua publicação, ela o que? Ela viaje. É como se você soltasse um balão, lógico, não façam isso, né? Porque é crime. Mas pense num balão que uma ou que pessoa solta e aí ele vai voando, voando, voando. Chega um ponto que você já não quer ter mais controle sobre ele, tá? Então é nesse sentido que o seu negócio ele pode ser alavancado com esse tipo de ferramenta, tá? E ele é a forma mais simples de funcionar. Ela é feita em poucos passos. Não precisa ser um profissional, um expert. Não, e a gente vai ensinar aqui agora como é feito esses passos. Primeira coisa, acesse a publicação que você deseja impulsionar, tá? Você acessa a sua conta do Instagram e clica na publicação, ou seja, você já colocou essa foto na plataforma. Percebam? Se ele pede para que você acesse a publicação, você já colocou essa publicação, ou você já colocou o que você queria na plataforma. Logo, não tem como eu fazer esse procedimento se ele não tiver, se essa foto, entre aspas, ela não tiver no seu Instagram. Pronto. Acesse sua conta do Instagram e clique na publicação que você deseja promover. Esteja atento à qualidade e ao tamanho de imagens, vídeos e legenda para os anúncios no Instagram. Ô Rodrigo, por que essa qualidade e esse tamanho, eles são importantes? Qualidade no sentido de que, como você produziu esse material, ele está numa cor pertinente, ele está com letras que as pessoas consigam entender. Então tudo isso é interessante você observar. Não é só chegar lá e publicar. Não é como sua conta pessoal que você não tem muito crivo, né? Aqui não, aqui você já tem que se atentar aos elementos constitutivos da sua publicação. E isso aqui é qualidade. Será que essa cor aqui que eu botei como pano de fundo, ela está atrapalhando a leitura? E também o tamanho das imagens. Você não pode botar uma imagem tão grande que as pessoas não consigam ler aquilo que está escrito ao lado dela. Então tudo é um equilíbrio para que a sua publicação ela seja facilitada pelo Instagram.
E aí você tem aqui o tamanho da imagem, você tem o quadrado, resolução mínima, tá vendo? Tem todos os passo a passo, né? A paisagem, o vertical. Então aí você tem os parâmetros, tamanho do vídeo. Teve agora a pessoa aí que falou sobre o vídeo, né? Então ele só porta no máximo até 4 gigas. Mais que isso não dá. Então você tem que fazer uma publicação. Exemplo, eu quero fazer um vídeo explicando sobre como lavar roupa. Deixa eu ver uma coisa mais fácil. Sobre como consertar uma, sei lá, uma gaveta. Eu não posso, eu tenho que saber selecionar aquilo que eu vou falar para que esse vídeo ele se enquadre dentro dessa capacidade máxima, tá bom? Os anúncios de vídeos no feed só podem ter até 120 segundos, não mais que isso. Pode passar, Carlinhos. O botão de promover fica no lado direito inferior da foto. Aqui, pessoal. Carlinha, se puder passar o cursor, ó. Nesse ponto aqui azul, quadradinho aqui azul, tá vendo? Tá aqui a foto da pessoa que ela já publicou, tá vendo? Publicações ali. Ela já colocou a foto na plataforma. E logo embaixo você tem esse botão azul. Aí tá aqui ele explicando. Em seguida abrirá uma tela com opções de ação para o usuário. O que você quer que ele faça ao ver a sua publicação. Pode passar, Carlinha. Ô, Rodrigo, Oi. deixa eu tirar uma dúvida com você. Você disse que o vídeo do feed só pode 120 segundos? Isso. Exatamente. Agora, assim, na época que eu tinha Instagram, eu via gente que botava vídeo no story e ficava 1000 pedacinhos assim. Mas com certeza tinha mais de 120 segundos ali. Mas aí porque vem assim, Dani. Diga, Oi. Carlinha. Porque assim, Dani, isso aqui são os anúncios, só tudo aquilo que vai pro feed. Ah, tá. E ali já, o que você vê normalmente são os stories. Então, cada story dura 10 segundos, se eu não me engano. Então, as pessoas vão gravando vários stories de 10 segundos, entendeu? Por isso que fica aquele tanto de pontinhos. E eles conseguem partir certinho assim? É porque o Instagram, ele deixa, só que ao mesmo tempo ele parte. Você clica no botãozinho de gravar e aí ele começa a gravar. A cada 10 segundos ele vai cortando, botando um pontinho, digamos. Então não sou eu que faço aquilo ali. Por exemplo, gravar 1000 vezes cada pedacinho daquele. Eu gravo o vídeo inteiro e o Instagram é que ali nos stories. Hoje em dia você consegue gravar apenas 40 segundos de vez. E o Instagram reparte. E aí, assim, sucessivamente. Obrigada. Nada. E também, pessoal, também tem, né, agora, né? Claro que eu não assim sugiro que assim vocês façam isso agora. Mas também tem aqueles vídeos que você pode botar ele acelerado. A depender do que você vai publicar, se for uma coisa muito visual, você pode acelerar. E aí você conseguir adentrar naquilo que ele pede. Então tem isso também. Agora, se for uma coisa que requer leitura, você não pode acelerar esse vídeo, senão vai ter pessoas, a grande maioria delas, que não vão conseguir ler. Então até tem essa estratégiazinha, tá? Ô, Rodrigo, Oi, diga. Aí, com essa questão que você falou do acelerar, eu vou dar uma dica relativa à saúde. Pode ser? Lógico, toda. Como eu faço tratamento para ansiedade, um dos conselhos do meu psiquiatra, ele fala isso, né? Que, assim, essa repetição que estamos fazendo de acelerar áudios, vídeos, isso está aumentando o grau de ansiedade no Brasil. Isso. Então, o ideal é que, pela saúde mental, não acelere. Aprenda a ouvir a pessoa na forma que ela fala. Isso, Dani. Eu concordo, realmente. Tanto que quando o WhatsApp, ele nos deu a opção de acelerar os áudios, eu falei, gente, que absurdo, a gente não tá tendo mais, e surgiu até uma discussão disso na internet, por exemplo, com a discussão acerca
dessa rapidez, do imediatismo que a gente está procurando cada vez mais. A gente quer aquelas coisas tudo mais rápido e a gente acaba se frustrando na realidade quando a gente não consegue isso mais rápido. A questão do vídeo, bem rapidinho, que o Rodrigo quer dizer, digamos, você fazendo uma receita, só que não vai caber dentro daqueles 120 segundos do vídeo e você quer postar aquilo ali. Para não ficar uma coisa muito grande e você quer que as pessoas visualizem o que você está fazendo, aí a gente trata da questão essa questão que o Rodrigo trouxe, né, de agilizar o vídeo, porque ali você vê rapidinho como é que a pessoa fez o pronto, e normalmente a pessoa, sei lá, coloca a receita lá no final, não necessariamente de agilizar no fato de falar rapidinho. Pronto, porque essa questão, então, que eu entendi mal, perdão, essa questão de que o Rodrigo falou é realmente bem legal. Eu já vi receitas assim, esse exemplo que você deu, Carla, e fica realmente muito melhor, mais didático, e prende mais a atenção do que você ficar ali esperando todo o tempo da receita, por exemplo. Com certeza, isso mesmo. Mas foi bom você também tratar disso aí. E assim, Dani, também tem outra coisa importante, viu? Um exemplo, eu sou a principal vítima dessa coisa acelerada, mas antes mesmo do Zap trazer isso à tona. Vocês aqui ouvindo, vocês não assim percebem, tá? Mas eu há muito tempo, e graças a Deus, eu não precisei de tratamento. Mas eu tinha disfluência verbal crônica. Eu era gago mesmo. Literalmente, vocês não percebem aqui eu falando. Por quê? Porque a minha vida inteira, desde quando eu era pequeno, minha avó, ela nunca escutou direito. Então, meu timbre de voz sempre tinha que ser mais alto do que eu conseguia falar. Além disso, era aquela coisa assim, aqui em casa, minha mãe... Rodrigo, fale rápido, fale rápido, fale rápido. Cada um tem sua fluência. Esse lance de você ficar querendo falar rápido... E aí eu só vim perceber isso depois de muito tempo. Aí tem horas aqui em casa, né, que quando eu tô conversando, minha mãe fale rápido que eu tô com pressa. Eu digo, ó, então vá, depois a gente conversa. Ah, você é grosso. Não é. Porque você, na sua dinâmica de vida, você quer que as pessoas sigam aquele mesmo padrão doentio que você está seguindo. E não é bem assim. Você tem que dar o tempo das pessoas falarem também. Ninguém vai falar que, oi, minha mãe, não sei o que, aquele slow. Mas também não pode ser de uma fluência que você não consiga entender. Então isso aí, sim, né, que você está falando, é de extrema relevância. E não assim é só no Zap, não. É na vida cotidiana. A gente está sempre tendo que ser estimulado a falar rápido, a explicar rápido. Será que quem tá do outro lado tá entendendo? Depois você chega pra pessoa e aí, entendeu? Não. Sai, diga. Sayonara? Tô ouvindo. Isso que Dani falou é muito importante, muito valioso, porque na verdade aí isso já entra em uma outra questão. A escuta. Então as pessoas não querem escutar as outras. Exato. Né? Então, tudo tem que ser rápido. Você tem que falar de forma objetiva, bem objetiva, para que o outro consiga escutar pelo menos uma parte, um terço do que você falou, né? Ou do que você gostaria de falar. Então, isso aí é bastante importante e a gente está tendo muitos problemas, principalmente quem é professor está vendo essa situação, né? Se agravando cada vez mais, porque com isso as pessoas não querem mais ler tudo, é um pedacinho só de um texto, né, pequenininho, e não consegue mais escutar, não tem mais paciência de escutar o outro. E isso é de uma gravidade terrível. Isso eu não sei até quando a gente vai conseguir, né, viver dessa forma, porque a gente está vendo que a situação está cada dia pior, infelizmente, por conta disso. Então, os áudios mesmo, né, falando dos áudios, eu não acelero. Eu acho que cada um tem seu tempo para falar, até porque a gente tem que esperar um pouquinho para elaborar as coisas e entender aquilo que o outro está falando com a gente, né? Às vezes a gente precisa até de respirar para responder a alguém,
porque a gente precisa pensar, elaborar aquilo que alguém falou com a gente. E esse tempo não está sendo permitido, mas acho que a gente tem que estar buscando, mesmo que não seja permitido, mas a gente tem que tentar, sabe? A gente tem que ficar nessa resistência aí do que é o bom e não daquilo que está na moda, aquilo que está nesse momento, naquilo que está nesse contexto. Então, isso que você falou, Dani, eu acho que é de extrema importância e acho que é importante a gente até parar um pouquinho, né, nesse momento e refletir sobre isso. Dani? Pois Sai, isso foi muito interessante de você falar, porque quando eu desenvolvi pânico, eu tinha muita ansiedade em um grau muito elevado por questões parecidas com o que o Rodrigo descreveu. Eu era tida sempre como lenta, então vá mais rápido. E com essa questão de ser mais rápido e ficar indo além do que eu conseguia, eu acabei doente, né? E só depois da doença é que eu fui parar, porque eu cheguei ao ponto em que eu pedia desculpa às pessoas por ser lenta. Desculpa, eu falo devagar. Eu ficava envergonhada de ser quem eu era. E isso foi muito grave para mim. E no tratamento médico, que eu continuo nele, né, há muitos anos, ele trata muito disso comigo. E quando começou as redes sociais, ele me alertou. Tanto para essa questão do áudio, né, de acelerar as coisas, quanto para a questão dos filtros. De não ficar modificando muito a minha imagem perante um vídeo ou uma foto para publicar no Instagram. Porque chega um momento que para o cérebro você começa a ter alteração de quem você é. E não gostar do real. Apenas do que é a imagem ali, com brilhos, com maquiagens falsas, com filtros demais que fazem uma limpeza de uma pele que te transformam numa pessoa estilo um boneco, né? Um personagem, e você não consegue lidar com a realidade, nem com você mesmo, nem com o outro. Ed? Ouço, agora tá com barulho de som. Consegue me ouvir? Consigo. Me ouvem? Desculpa, é porque eu estou em trânsito, mas estou aqui tentando e acompanhando a aula. Tá bom. Mas eu também tenho um relato bem interessante que aconteceu com a minha filha em relação a Daniela Rodrigues. E ela começou com sintomas de gagueira e ansiedade. E aí a gente, claro, foi atrás de um profissional e tudo mais. Isso, tipo, 2 anos e meio, 3 anos. A gente já preocupado, porque achando que ela era muda. E aí a médica falou o diagnóstico, né? Que o pensamento dela era muito mais acelerado do que ela de fato conseguia externar, né? E isso trouxe a questão da gagueira. E aí a gente precisou realmente tentar trabalhar isso, né? Essa questão de ansiedade. Isso já com tipo 2 anos e meio para 3 anos. Mas, gente, só era isso, gente. E eu digo isso como causa. Eu acho que, com certeza, de uns 3 anos atrás pra cá, isso aqui pra mim seria impossível. Impossível. Talvez Carla não tenha percebido isso, porque Carla tem um contato comigo mais frequente, né? Mas com certeza, se fosse uns 3 anos pra trás, nem essa disciplina eu teria pego. A gente não ia ter esse contato, porque era impossível me entender. Não era tão impossível assim, entendia, mas tinha aqueles coisas de você parar para poder a fluência voltar. Era um inferno. Isso aí eu digo com toda a convicção. Isso só melhorou depois que eu comecei a entender de que eu tinha o meu tempo para pensar e o meu tempo para falar. E eu acho que é um problema de quase todo mundo, porque quem diz que sofre de ansiedade é porque está sendo atravessado por essa lógica também. Só que não desenvolveu uma disfluência verbal, desenvolveu outras coisas. Uma síndrome do pânico,
um pavor, alguma coisa. Então cada um, eu acho que existe a ansiedade e cada um desenvolve de uma forma. Uns travam, né, enfim, depressão. Então dali é que vai surgindo todos os problemas. É terrível, terrível, terrível. Então, pessoal, você vê aqui mesmo, a gente só tem 2 horas de aula. Ou seja, vai ter momentos que eu vou ter que correr. Literalmente, mesmo que eu não queira. Mas nunca se abstenham de pedir para falar, porque isso é tão importante quanto a gente apresentar. Tá? Talvez vocês não tenham noção do que é isso, de vocês pegarem e falarem. Até coisas que não estão muito ligadas ao assunto. Mas isso é de extrema relevância e não abram mão durante a apresentação de vocês abrirem o áudio e falar. Tá bom? É uma coisa que a gente pede, continue assim. E é isso que faz de vocês também diferenciais, porque há essa interação e com isso vocês aprendem e a gente também aprende. Lembrando que a gente é estudante, tá? A gente não é só instrutor de vocês, não. A gente é estudante, então isso aqui é uma troca e não como diz assim, passagem de cima para baixo. É uma troca horizontal. Então, pessoal, a gente estava falando sobre impulsionar o Instagram. E aí a gente vem no passo a passo, tá? E aí você vai escolher a estratégia que é mais interessante para você, tá? Então você vai definir o destino dos usuários do Instagram que interagem com seu anúncio. Você pode alcançar novas pessoas, aí você pode clicar nessa aba. Você pode ver quem mais visita o seu perfil, os mais acessos ao site, as mais mensagens. Então assim, você consegue definir o destino dos seus usuários, entende? E aí por essa estratégia, você já começa a ver que tipo de marketing, que tipo de estratégia de marketing você deve adotar para que você consiga atrair mais pessoas daquele tipo de perfil. Então, pessoal, não é tão simples Instagram. Instagram é simples, mas por trás dele há toda uma estratégia de você, empreendedor, para com seu negócio. Ele pode te ajudar se você entender tudo isso aqui que a gente está falando. Para cada tipo de perfil desse, existe uma estratégia de marketing diferenciada. E o bom disso tudo é que você não fica preso a adotar uma estratégia e não outra. Você pode fazer uma mesclagem de estratégia. Olha, eu tenho um público que vê, eu tenho públicos que falam, eu tenho públicos que acessam o site, eu tenho públicos que ligam, ou seja, para cada público desse existe uma estratégia de marketing diferenciada. Então, quando você integra, você alcança mais pessoas para consumir aquele seu produto. Vai lá, Carlinha. Terceira, na opção automática, o Instagram verifica o público interessado no seu negócio. Olha, a gente agora falou isso agora. Na opção manual, você definirá quem é esse público, seus interesses, localização, idade, gênero. Por que isso é importante, pessoal? Mulher, você é um cara que vende luva, chuteira de futebol. Luva de goleiro, chuteira, meião, tá? Qual é o público maior para esse tipo de produto? Homens. Ah, Rodrigo, mulher joga, mas quando você vê o público, é 80% homens. Então, assim, daí você cria estratégia. O que é mais prevalente no homem em termos de marketing esportivo? E aí você vai trabalhando e o Instagram vai ser a sua ferramenta de difusão. Da mesma maneira, para com as mulheres, você tem uma loja de batom, de maquiagem. Hoje não é tão difícil assim, depende do público, tá? Mas se for um homem hétero, ele não vai recorrer a esse tipo de produto. Então as mulheres, de um modo geral, têm muito mais preferência por esse tipo de produto, né? Então, do impulsionamento, você determinará para que perfil de pessoa Instagram deve mostrar a publicação da sua conta. Entende? Olha, se eu tenho um produto que é mais voltado para mulheres, então eu vou destinar essa publicação para mulheres, ou seja, ele vai recorrer a perfis femininos. Entende? Se eu tenho um produto que tem muito mais perfusão, muito mais interesse do público masculino, eu vou optar que o Instagram ele direcione essas mensagens para o público masculino. E assim para outros tipos de público. Eu tenho um público que é mais religioso. Então aquela mensagem evangélica ela vai tender a ser direcionada para perfis que
traduzem esse público religioso, entende? Estou só citando aqui exemplos, né? O Instagram irá distribuir o post com base em localizações, interesses, idade e gênero. Quando a gente abre a conta do Instagram, você tem várias perguntinhas ali. Onde é que você mora, a cidade de onde você mora, o seu gênero, o seu interesse. Isso tudo serve como um banco de dados de marketing para que quando você faça isso, ele entre lá em todos esses bancos de dados lá e direcione o seu post. Olha, aquele ali perfil ali indicou que ele mora próximo de você. Então, eu lançando para ele é muito mais fácil de ele ir até o seu produto, de ele aderir ao seu produto. Entende como essas informações elas são importantes? Carlinha, joga duro. 4. Definir o valor que está disposto a pagar no anúncio. Isso é o que difere principalmente do Instagram de uso pessoal. Quando você lança o lado profissional, o que o Instagram ele pensa? O Instagram não é bobo, não é verdade? Ele olha, essa pessoa ela vai usar isso para fins comerciais, né? Às vezes não. Às vezes você quer divulgar o seu trabalho, mas você não tem interesse de ganhar dinheiro com aquilo. Isso é muito difícil de acontecer. Eu mesmo, o esposo de minha tia, ele faz quadros. Mas ele não tem interesse em vender os quadros dele. Inclusive ontem até mostrei a Carlinha. ele assim não tem interesse em vender. Ou seja, é um que profissional de mão cheia. Menina, é cada quadro que você fica besta. Mas não tem interesse em vender. Mas ele publica no Instagram dele. O que tem de gente que chega lá e pergunta pra ele, vem cá fulano, quanto é esse quadro? Ele não tem interesse de vender. Só que o Instagram dele é pessoal, entende? Então, tá dentro da lógica que se espera do que Instagram dele. Tem duas, deixa eu ver aqui a fila aqui, pra eu não... Deixa eu ver aqui a fila, quem foi que pediu primeiro. Ed Reis. Ed Reis. Ed. Então, Dani. Só uma dúvida, na hora que a gente turbina a publicação, Rodrigo, a gente turbina baseado no público que a gente já tem ou que a gente quer ainda atingir? Por exemplo, eu vejo nos meus insights que eu tenho mais mulher no meu público, mas eu quero fazer uma publicação que atinja homens. Eu faço a publicação direto para os homens ou eu faço uma publicação para o público que eu já tenho? Carla, me corrija caso eu esteja errado, equivocado em algum ponto. Acredito que primeiro ele vai no seu perfil, né? Porque é o que está mais próximo, tá? Só que quando você recorre para esse lado pago, ele tende a expandir o negócio, entende? Ou seja, vai o que pegar homem e mulher. Contudo, o que você direcionar, ele vai focar, entende? Logicamente que no meio dessa viagem que o seu post vai fazer, pode ter, por exemplo, você está destinando a mulher. Mas quem lhe garante que não vai ter um homem interessado? Por exemplo, eu tenho uma namorada, ela gosta de um batom lá da MAC. Né? Você vê que eu sei porque ela gosta de um batom da MAC. Oi? Diga, Carla. Arrasou, só isso. Tá vendo que eu conheço? 5 anos e meio não é fácil não, viu? A gente tem que saber de muitas coisas. E aí eu sei que ela gosta do batom da MAC. Aí você pergunta, nossa, o cara tá entrando na loja de batom ali feminino, não tem nada a ver com ele, mas ele vai presentear alguém. Ou seja, é algo que não tem nada a ver com ele, mas ele tem interesse para poder presentear uma pessoa. Então, nem sempre você direcionar só pro lado feminino vai dar certo. Vai ter um homem ali no meio ali infiltrado porque ele quer presentear a mulher dele, a namorada dele. Entende? Mas fato é estratégico que você direcione mais pra mulher, mas ele vai assim pegar um homem ali perdido ali no meio ali do caminho que tá ali fazendo uma pesquisa no Google, batom MAC rosa. Sei lá, aí ele não sabe o que é um batom MAC, né? Aí ele vai falar e vai botar lá, batom que não mancha. Porque homem ele não sabe.
E aí eu já sei, eu não sei se isso é verdade, vocês mulheres depois tirem essa minha dúvida, que o batom MAC lá ele não mancha. Você molha ele todo e tal, e não sai, entende? Aí o Instagram, que é vinculado ao Google, ele vai o que? Pegar esse homem que tá ali, coitado, perdido, sofrendo, amargurado, e vai dizer, olha meu filho, tá aqui um post aqui de uma, né, criatura que tá ali divulgando o trabalho de um batom dela lá. Vê ali se é algo interessante pra você. Mas possa ser que tem homens que usam. Tem homens que usam, né? A gente sabe disso. Então, às vezes ele diz que é homem, mas ele é homossexual. Então ele usa esses tipos de, né? Então, até nisso a gente tem que estar atento. Deixa eu ver aqui que tá na fila. Deixa eu ver. Verdade. Não é? A gente tem que até abrir o olho para essas Obrigada. coisas. Sayonara, depois a Carla. Sai. Eu tô vendo aqui, ó, que quando tem a turbinar, tem selecione uma meta. Aí tem visitas ao perfil, Isso. visitas ao site e conversas. Hum. Então eu acho que isso aí abrange tudo isso, né? Isso, Que ganhe mais exatamente. seguidores Isso. por meio de visitas ao perfil, né? Uhum. Exatamente. As pessoas para visitar os seus. São essas três opções que tá colocando aqui, ó. Exatamente. Essas mais mensagens. Isso que acontece. Isso, Carlinha, fale. Esqueci de você. Não, é rapidinho assim, só pra resumir direitinho o que foi que aconteceu aqui. É que assim, quando você impulsiona, né, no Instagram, vão aparecer aqui todas essas alternativas, né? Você quer alcançar mais pessoas, quer ter mais visitas ao perfil, mais acessos ao site, mais mensagens. E assim, Dani perguntou se, por exemplo, vai alcançar mais homens, não necessariamente por gênero, digamos. Assim, o Instagram ele não tá ali preocupado em falar, homens, vamos em homens, mulher. O que é que ele vai fazer? Ele vai, quando você impulsiona a sua publicação, ele vai dar maior alcance para as pessoas, digamos. E aí vai aparecer para um monte de gente. Com base em quê? No algoritmo do Instagram. O Instagram vai ver ali que eu gosto de ficar, digamos, vendo sobre roupas o dia todo. E você, Dani, você está vendendo roupas, então a probabilidade do seu post sobre roupas vir para mim é grande. Então, Assim, pela temática, né? Isso, cara? Isso, pela temática. A temática, e quem mais acessa aquilo, aí ele distribui assim. Isso. Assim como a gente também pode aparecer para pessoas que não gostam de roupas, digamos, né? Nunca se sabe, ver o seu post. Aí o que é que vai determinar que a pessoa entre no seu perfil, que a pessoa comece a lhe seguir? É o post que você cria. O seu post, ele é criativo, ele chama a atenção das pessoas, ele tem uma estratégia para que as pessoas visitem o seu perfil. Tudo isso vai determinar que você ganhe mais seguidores e, consequentemente, venda mais, divulgue mais seus produtos, digamos. Obrigada aos dois. Nada, disponham. Disponham. Carlinha, passa. Nós paramos aqui ou aqui? Volte aí pra eu ver. Volte Aqui, aí. né? Isso. Vai. Definir o valor que está disposto a pagar no anúncio. Por quê? Porque também ninguém, né? Às vezes, se for uma grande empresa, por exemplo, a Amazon, ela pode usar e ela pode pagar o quanto for necessário para isso. Mas se você, coitada, tá numa vendinha ali, né, que tá querendo mais compradores, você não tem condição de pagar 2.000, 3.000 reais por uma postagem que pega o país inteiro, né? Então você vai começar por baixo. Eu vou pagar menos, mas eu já vou dar encaminhamentos a essa minha estratégia de marketing usando o Instagram. Então ali, como é que você vai fazer esse processo? Na seção de orçamento total, você define o valor que está disposto a pagar no anúncio. Você não é obrigado a pagar aquilo que eles estão dizendo, mas você tem critérios, você tem opções de pagamento para esses anúncios. Lógico, venhamos e convenhamos, quanto mais você pagar, mais alcance você vai ter nessas publicações. Isso aí é uma lógica, né? Que nem antivírus. Melhor antivírus é aquele que o que você pode pagar.
Esses grátis, eles protegem? Protege, mas não vai ser a mesma proteção do que um pago. Isso é evidente, é a lógica do mercado, né? Ao lado do valor escolhido, aparecerá uma estimativa de público que será alcançado com esse orçamento. Olha, você vê que tudo está interligado. Ou seja, se eu pago X, eu vou ter certo alcance. Se eu pago 2x, eu vou ter o dobro do alcance, e assim sucessivamente. Em seguida, defina a duração do anúncio. 1 dia, 3 dias ou outra duração. Tá? Eu não tenho certeza se a duração desses dias está atrelado ao pagamento. Pode ser uma coisa opcional. Porque se nós pararmos para pensar, se eu boto 3 dias, eu tendo a pagar mais do que um dia. Mas acredito que da forma como está posto, eles têm lá um valor de cobrança e você tem a opção de 1 dia ou 3 dias. Aí você pergunta, Rodrigo, mas claro que todo mundo vai escolher 3 dias. Não necessariamente, pode ser um produto que a cada 2 dias ele está alterando alguma coisa, entendeu? Algum preço, então talvez ele escolha essa opção de 1 dia para poder ele não cair num risco de ter uma propaganda enganosa, porque pode acabar o estoque, por exemplo, e aí ele parar de fazer o anúncio porque acabou o estoque. Então eu acho que isso aí faz sentido se a gente pensar por esse lado. Quinto, veja a prévia do seu post. Por fim, visualize a prévia da postagem e, se estiver tudo certo, finalize a configuração com a seleção da opção de pagamento. Após isso, a postagem estará pronta para ser visualizada pelo público de interesse. Vai lá, Carlinha. O que é alcance? Né? Se a gente parar para analisar de maneira mais fria, você chega lá, Carlinha com seu 1,20 m. Rodrigo, você que tem 1,80 m, pega esse chapéu aí que eu não tô conseguindo pegar. Então você tende a pensar assim. Tô brincando com Carlinha, viu? Carlinha ela já me conhece, ela sabe disso. Ela tá lá rindo lá. Alcance é tudo aquilo que você quer fazer, que a princípio você não tem a capacidade de fazer. Então você vai usar de um artifício. Olha ela ali, ó. Então, a princípio, você vai usar de um meio que você, por contas próprias, não está conseguindo, né? Por conta de alguma limitação. Nesse caso de negócio, pode ser um negócio ainda incipiente, você o que abriu agora, então por esse motivo você não tem tanto cliente e você precisa de algo que faça com que esse seu negócio alcance públicos mais longe da sua cidade, entende? Então tudo pode acontecer para que você não tenha esse alcance. Depois você vai tendo cada vez mais alcances e você vai estendendo cada vez mais esse alcance por meio dessas postagens, né? Vai lá, Carlinha. O alcance é uma estimativa do Instagram de quantas contas visualizaram a publicação pelo menos uma vez, seja no feed ou nos stories. Então, é válido frisar que ele só vai contar as contas que ainda não tiveram acesso. Entende? Então, acessou, conta como 1. Agora, se você acessou 10 vezes, 20 vezes, ele vai o que contar como 1. Por que que isso é importante? Para não causar uma falsa ilusão a você de que tem muitos clientes te procurando. Na realidade, só tem poucos. Entende? Então, ele te dá essa estimativa. Ele faz toda uma base de dados de quem visita o seu né, perfil. E ele traz para você tudo isso compilado. Olha, tantas pessoas visualizaram, tantas pessoas clicaram naquele botão. Então ele vai te dando todos os dados, coisa que você não tem na sua conta pessoal. Com isso, é possível entender quantas pessoas foram atingidas por uma publicação, mesmo que não tenha interagido diretamente com esse conteúdo. Só o fato de ele ver, isso já registra. Agora, se ele viu, se ele acessou a sua página, tudo isso ele dá também, entendeu? Lógico que com limitações, baseado no valor que você pagou. Vai lá, Carlinha. Como aumentar o seu alcance no Instagram? Teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta. Eu vi aqui uma interrogaçãozinha. Deixa eu ver se
para poder não deixar ninguém para trás. Porque perde o alcance. Rodrigo, eu fiquei em dúvida por que algumas contas às vezes perdem o alcance, sai muito seguidor, essas coisas. Por que isso acontece às vezes com algumas contas? Você fala assim de seguidores que saem da sua conta? Seguidores que de repente, pessoas que te seguiam e de repente deixam de seguir sem razão aparente. Mas aí, por exemplo, agora eu ouvi um exemplo, política, às vezes um post realmente que você colocou, que pode, né, ter a dualidade, e aí quem não é a favor sai, né? Exato. Fica aborrecido. São várias coisas que podem acontecer. Primeiro, você não ter essa alimentação desse post. Você publicou e levou muito tempo sem publicar. A tendência das pessoas é acharem que ali não, sei lá, a empresa fechou, entende? E você não teve o cuidado de, né, desvincular o Instagram. Então, assim, tem também questões específicas do próprio Instagram, das suas políticas de privacidade. Você publicou algo que não deveria, entende? Feriu com as na política dele lá. Então, possa ser que isso interfira também, né? Então, ou então, não se engane, tá? Tem muita gente fazendo a mesma coisa do que você. Então tem muito ali, digamos assim, tem muito concorrente ali vendo o que é que você está fazendo, para que ele possa copiar ou que ele possa fazer melhor. Então ele vai lá, olha e depois ele sai. Então também tem isso. É o que? Um comércio. Isso aí o que acontece diariamente, mas só que você não percebe. Por exemplo, você abre uma empresa numa esquina e na outra esquina abre a outra. Na mesma coisa que você. Então você tem esse concorrente também, né? Agora, tem outro lado também, viu? Que a gente deve frisar. Você olha assim, nossa, aquela empresa ali tem 1 milhão de pessoas ali e ela não é tão grande assim, não. Por essas empresas terem um pouco mais de dinheiro, elas fazem uma coisa que é até errada. É errada. Elas contratam robôs que criam páginas e aí você pensa que o cara tem 1 milhão de seguidores, o cara ali só tem 300 mil. Porque ele comprou o robô. Na política acontece muito isso, viu? Na política, eu não quero aqui entrar nesses detalhes não. Mas na política tem muito isso. Contratam robôs para poder como é que pode dizer? Povoar a rede social. Mas no fundo não é aquilo que a gente está vendo. É um robô. Então eles entram e eles saem. Né? Como aumentar o seu alcance no Instagram? O Instagram permite analisar os números de alcance de publicações individuais ou do perfil como um todo em contas comerciais. Abra no app informações da publicação. Tá vendo? E aqui, ó, tá aqui como é que se diz, a foto do lado, né? Onde ele mostra o número, tá vendo? Contas alcançadas. Olha quanta gente. É gente. É gente. Você olha assim, mas são pouca gente. Não é não. Não é não, porque se assim você for analisar, botamos aí 600 pessoas. Dessas 600, 20% pediu o produto. Olha quanto é 20% de 300. Façam aí a conta. 20% de 600. Olha só, eu vou aqui fazer uma conta rápida. Só para a gente não perder tempo. 0,20 vezes 600. 120 pessoas pediram produto. Digamos que para cada produto desse custe R$5. Só aí você teve aí R$600. E olha que você sabe que não é só isso. Uma conta que tem 2.000, 3.000, 4.000 não tem só 600. Tem muito mais que isso. Então é algo lucrativo, né? E isso eu estou botando como uma margem de 20%. Tem certas empresas aí que são mais conhecidas que tem uma margem aí de efetividade de 40% a 50%. Então percebam que o negócio é muito ampliado, né? Isso traz lucros para quem saiba usar, né? Nessa área é possível visualizar a quantidade de pessoas alcançadas e a origem desses acessos por hashtag, anúncio, feed de publicações, entende? E a gente vai entender o que são essas hashtags, tá? O que são as hashtags? Muita gente sabe dessas hashtags por um outro nome, jogo da velha, porque ela parece um jogo da velha, é um jogo da velha, né? Então, diga Ed Reis.
Ed, chamou? À disposição, Ed. Pode falar. Se você tá falando, você tá com o áudio fechado. Desculpem, me Ah, ouve? agora sim. Então, você pode falar novamente essa parte que você falou, que isso é muito, pode ser muito lucrativo, eu não consegui pegar direito. Não, eu citei como Você pode- exemplo como se diz, o slide anterior, no sentido que lá tem 639 pessoas alcançadas, ou seja, que viram seu perfil. E aí eu estava fazendo uma comparação rápida, por exemplo, um perfil que 600 pessoas viram, somente viram. Digamos que 20% delas entraram em contato para poder né, ter esse produto, adquirir o produto. E aí, digamos assim, aí, né, e aí tendo como se diz, algo assim grosseiro, a gente pega 20% de 600, um número redondo, né? E aí você tem que... Deixa eu ver aqui, meu Deus. Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver aqui no histórico. E aí você tem que 20% vai dar 120 pessoas dessas 600 que buscaram informações para adquirir o seu produto. Digamos que esse tal produto custa 5 reais. Só aí você lucrou 600 reais. É dinheiro. Já dá para pagar a luz aí, a água, no mínimo, né? Só não dá para pagar a gasolina, mas o resto dá. Então, pessoal, o que são hashtags? Hashtags são o que? Palavras-chave acompanhadas do jogo da velha, tá vendo? Que podem expor e impulsionar seu conteúdo para as pessoas que não acompanham o seu perfil. Quer ver um exemplo disso? Existe um Instagram que fale sobre relacionamentos de casal. E aí a Carla, com o seu namorado, elas estão lá curtindo um dia na praia. Eles estão lá curtindo um dia de praia. E aí ela tira uma foto com ele. E aí ela bota a hashtag boyfriend, que em inglês significa namorado. Com certeza existe algum tipo de perfil que tenha como interesse, que tenha como foco casais. Entende? Então ela fez uma hashtag e essa foto dela vai o que entrar nesse hall de publicações que tem como foco casais. Por exemplo, eu vou jogar bola sábado. E aí tem lá. Aí eu boto uma hashtag em Bargols, que é o time que eu pertenço. Todas as publicações que os meus colegas fizerem com essa hashtag em Bargols vai estar lá. Todas. Mesmo de perfis que eu não esteja seguindo. Mas eu vou poder ver essa foto. O que é que isso tem de bom? É uma divulgação indireta. Indiretamente as pessoas divulgam os seus produtos por essa hashtag. Entende? Aí ela vê lá as fotos com essa hashtag. Você na busca, você pode ir lá no Instagram, botar lá hashtag sei lá, saia. Aí vai estar lá um monte de fotos de saia, a galera vendendo saia. Com isso, as suas fotos do seu negócio podem estar lá. Ou seja, ele entra no seu perfil de forma indireta por conta dessa hashtag. Pois não, Dani? Ô, Rodrigo, a hashtag, que ela é só hashtag a palavra mesmo é diferente daquelas pessoas que botam hashtag palavra e mais um emoji. Ó, ele Isso só... faz diferença? Você diz que ao invés de colocar a palavra, colocar o emoji, Dani? Não, é que eu vi umas pessoas colocando assim, por exemplo, hashtag eu amo futebol. Aí tem gente que futebol do lado. Isso faz alguma diferença? Acredito eu que não, assim, no meu convívio pessoal, né, na minha experiência pessoal. Acredito que não, porque é só uma forma de ilustrar. O que eu sugiro é, como segurança... Sabe? Querendo ou não, aquela a hashtag
você deu aí. Cortou, Carlinha, cortou aqui. Conseguiram ouvir? Carlinha? Peraí. É só com um emoji. Mas possa ser que tenha e que a pessoa possa procurar da mesma forma. Hashtag Isso. futebol e a bolinha, né? É verdade. Então talvez possa até ter uma diferença, mas acredito eu que a ideia no geral não vai ser modificada. Isso. Talvez ele só pegue mesmo aquilo que tem sentido. E aí ele pegue né, o emoji e desconsidere o emoji. Por segurança, eu quando posto, assim, o meu é bem simplesinho, tá? O Instagram meu é bem simplesinho. Eu assim, quando posto, eu dou um espaço da hashtag para aquilo que eu vou botar, seja uma carinha sorrindo, alguma coisa, para que não corra o risco de confundir o que emotion com a palavra que eu tenho interesse de divulgar. Entende? Então, por segurança, agora como a Carla falou, né? Isso muito provavelmente não faça sentido, ou seja, o próprio né, programa, a plataforma só pegue aquilo que é mesmo interessante, aquilo que tem sentido e o emotion fica de lado. Entendeu? Cadê quem foi? Sai. À disposição. Na verdade, eu já passei por uma experiência assim, de pegar uma hashtag, colocar, mas aí, sempre quando a gente vai colocar, aparece, né? Porque aparece o número de pessoas, né? De cada hashtag, né? Assim? Então, já aconteceu de eu pegar a mesma frase, uma tá com emoji, outra não tá. E aí eu vejo a quantidade, aí eu vou pela quantidade. Aí às vezes eu vejo que a quantidade com é maior do que 100. Aí eu vou na que tem o emoji, entendeu? Isso. Porque tem maior número de pessoas. Isso. Quer ver um outro exemplo disso? Já aconteceu comigo. E aí tem uma outra coisa. Que, por exemplo, se eu trabalho com bolos, aí se eu coloco, porque tem aquelas que são a hashtag ampla e as menores, né? Sim. Não tem isso? Tem. Então, por exemplo, eu quero bolos. Aí se eu colocar bolos, vai ser bem ampla, né? Mas quando eu coloco que é sem glúten, sem lactose, ela vai reduzindo. Isso. E o que eu soube é que às vezes não é bom você só usar as amplas. É bom você usar as amplas e também as menores, para poder você realmente ter um alcance melhor, mais satisfatório. Eu não sei se procede a informação. Tem uma coisa interessante que eu não sei se vocês observaram. Quando você abre o Instagram, né? Tem lá embaixo, no canto inferior esquerdo, uma casinha que é a página inicial. Percebam que tem muitas fotos ali que não tem nada a ver com você. Uma mulher que é fisiculturista, não sei o que. Por que aquelas fotos estão ali? Primeiro, alcance. Elas pagaram para que aquelas fotos estejam ali, porque elas trabalham com fisiculturismo. Às vezes é uma modelo. Ou seja, a própria imagem dela é um instrumento de trabalho dela. Tá? Então não é à toa. Tá? Mas também por que elas estão ali? Primeiro, porque elas colocaram várias hashtags. E com certeza alguma daquelas hashtags foi alguma coisa que tem no seu interesse. Ou que assim você entrou em outras páginas. Por isso que ela tá ali. Mas possa ser que não tenha interesse nenhum envolvido. Mas pelo fato de ela ter comprado, né, e colocado alcances ilimitados, ou muito alcance, ela o que apareça mesmo sem o que você pedir. Entende? Então são várias coisas ali que estão envolvidas e é tudo estratégico. Beleza? E aí tá aqui, ó. Elas são capazes de tornar seu conteúdo mais popular. Por quê? Porque foge daquela regra prática onde a própria plataforma divulga o seu produto. As pessoas que colocarem a sua hashtag padaria da Carla, um exemplo. Elas estão divulgando o produto da Carla sem que necessariamente a Carla tenha feito todo um projeto de marketing ou de compra de anúncio para o Instagram.
Ou seja, você está beneficiando a pessoa ou a empresa. Entende? Então isso torna mais popular porque vai o que atingir públicos mais amplos. Tá bom? Vamos lá. Carlinha. Aí. Como utilizar as hashtags de maneira mais assertiva? Olha, Dani, aí ó, que você falou. Tá vendo? Não use muitas palavras unidas. Olha o emotionzinho do lado. Engraçado que eu até disse agora o quê? Dá um espaçozinho, né? Pra que não fique muito junto. Acabei acertando, adivinhando, tá vendo? Procure não poluir as hashtags com muitas informações. Que é pra não confundir o que, entendeu? De escritor lá. Porque tudo isso aí vai para um banco de dados e o próprio Instagram tem um robozinho que faz essa seleção. Então, quanto mais palavras você botar junto, isso vai criar variáveis de confundimento. Logo, tende a não surtir o efeito desejado. Tá? Exemplo, errado, tá? Não vai pegar esses exemplos não, que todos eles estão errados. Como utilizar hashtags de maneira mais assertiva? Você vê que está muito extenso. Então, a tendência é não dar certo. Não coloque uma hashtag para cada palavra da frase. Entendeu? Porque senão você vai poluir muito e não vai atrair o público-alvo. Entendeu? A menos que seja todo mundo, sem assim nenhuma distinção, mas se o seu produto tem algo específico e assim você tem uma direcionalidade, você colocar várias hashtags e você vai confundir. Um exemplo, bolo de chocolate. Aí eu boto uma hashtag de bolo, outra de e outra de chocolate. Tipo, você se perdeu. Porque o próprio Instagram, tudo bem, o bolo ele vai aparecer, né? Ele tá lá, o bolo, vários tipos de bolo, que era o que você queria. Mas na hashtag de talvez nem tenha nada sobre ela. De é o quê? Uma preposição? Uma palavra? Não tem nada assim que é que tem interessante sobre de. Aí já vai ficar uma coisa sem sentido. Chocolate. Aí vai vir várias coisas de chocolate que não é bolo. Ou seja, você vai até promover coisas, empresas que não são do seu bloco de interesse. Ou seja, vai ser um tiro no pé. É melhor você ir naquilo que de fato é o seu foco. Se eu faço bolo e eu quero que divulgar os meus bolos, eu vou botar hashtag bolo de chocolate junto. Que aí tá no foco daquilo que eu faço, que é o quê? Meu bolo de chocolate. Use hashtags relacionadas ao post. Somente use as hashtags que batem com o conteúdo. Aí, tá vendo? Falei isso agora. Que batem com o que você está apresentando. Não adianta eu botar uma hashtag de bolo e outra de chocolate, porque vai vir chocolate que não é bolo. Vai vir chocolate, sei lá, de ovo da Páscoa. Não tem nada a ver com o seu bolo. Aí você não vai conseguir ter tanta amplitude. Você vai entrar em outras esferas. Entende? É que nem você tá vendendo... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Um exemplo claro. É que nem o cara que tá querendo vender leite, onde tá todo mundo comendo, entendeu? Muqueca de peixe. Não faz tanto sentido. Por que ele tá ali vendendo leite? Ele que entrou em uma área que com certeza ele o que não vai o que conseguir vender o leite dele, porque quem tá o que comendo, entendeu? Muqueca, não tá o que pensando em leite, faz até mal, né? Você misturar azeite com leite é uma miséria, né? Depois, né, todo mundo aí sabe aí o resultado. Mas entende? É que nem você botar uma hashtag que o que não é o seu objetivo. Você vai entrar numa área que tá todo mundo comendo muqueca e você tá ali vendendo leite. Carlinha, passa. Como impulsionar o seu Instagram? Joga duro. Somado ao entendimento dos slides anteriores, um fator de extrema importância para crescer no aplicativo é a manutenção da sua rede social. Isso entra naquilo que eu falei com o Dani. Por que muitas pessoas saem da rede social? Porque você não faz a manutenção, você não posta as coisas novas, você não traz novidade. Como é uma coisa profissional, a tendência é as pessoas, né, perderem interesse, né, deixarem de seguir. Tem um fluxo de publicações que ajuda a manter o perfil ativo e relevante para o algoritmo. Para ajudar, o Instagram consegue lhe mostrar quais são os melhores dias e horários nos quais a maior parte do público está online. É que nem um pescador.
Você acha que o pescador ele sai 5 horas da manhã à toa? Porque ele sabe que ali a temperatura está mais baixa, que ali a praia está mais cheia. Então ele faz todo um planejamento para que ele consiga pegar os peixes. Porque se ele for 4 horas da tarde, não vai o que? Achar peixe nenhum. Concorda comigo? Então pegue esse raciocínio e transfira para o Instagram. Ele o que ele dá aonde tem mais fluxo de pessoas. Logo, se o meu público é adolescente de 13, 14 anos, de manhã não é o foco deles, porque eles estão estudando. Geralmente não estão no celular. Eu sei que muita gente pega celular né, durante a aula e tal, mas não vai ser uma coisa engajada. Eles estão ali vendo assim coisas bobas. Agora, de tarde que eles estão em casa, que não estão estudando, eles estão lá no Zap o dia todo, né? Consequentemente, eles vão ter mais chance de ver o seu produto e de se interessar. Então, públicos, por exemplo, adolescentes estão mais do que ativos durante a tarde. O público idoso está mais ativo durante como se diz, a manhã. À noite é mais o público de uma maneira geral. Por que vocês acham que esses programas de Fátima, por exemplo, eles são todos de manhã? Porque quem mais assiste é o público idoso. E o público idoso está em casa de manhã, assistindo televisão. Por que durante a tarde passa mais coisas assim relacionadas ao público jovem? Porque é a hora que eles estão mais presentes. Entendeu? A hora mais concorrida para que você publique coisas na televisão é o que durante a noite, próximo do Jornal Nacional. Ali é muita grana envolvida. Aquelas empresas que aparecem teve que pagar mundos e fundos para elas estarem ali. Porque é justamente na hora do Jornal Nacional que muita gente está assistindo. Então você paga mais caro para ter o seu post ali nesses intervalos do jornal. Entende? Mesma coisa o Instagram. Então você percebendo a hora que esses públicos estão mais ativos, você pode lançar a publicação naquela hora. E com isso você atingir públicos maiores. Tá bom? Vai lá, Carlinha. A métrica de alcance indica o número total de usuários que visualizaram suas publicações, seja no feed ou nos stories. O dado leva em conta não apenas a sua rede de seguidores, está vendo, Dani? Mas também pessoas que ainda não estão conectadas a você. Mas são futuras pessoas que podem se conectar a você. Por isso que ele coloca, ainda não estão conectadas. Por quê? Porque são fortes candidatos a se interessarem pelos seus produtos e com isso se vincularem à sua rede. Vai lá, Carlinha. Como ter acesso a essas informações? Essa é a parte mais importante, porque de nada adianta você fazer todo esse processo se você não tem essas informações. Né? O grande objetivo de você ter uma conta profissional não é só entender a divulgação dos seus produtos, né? Mas tão coisa quanto importante quanto é você ter acesso a essas informações para que você direcione melhor os horários de publicação, o que publicar, como publicar, para quem publicar. E aí você tem um Instagram chamado Analytics, que está disponível apenas no aplicativo para celular, ou seja, você não consegue entrar pelo notebook, tá? Além disso, essa funcionalidade é liberada apenas para os perfis business, que é o que negócio. Business é o que negócio em inglês. Contas comerciais e criadores de conteúdo, tá? Então, existe essa especificidade. Esses business, eles têm mais acessos e com isso eles podem trabalhar com isso, tá? Mas existe aí Instagram Analytics, que lhe dá essas informações. Lógico que você acessa com a sua conta, sua senha, e aí ele te dá essas informações. Carlinha, joga duro. Rapidinho. Sim. Pessoal, o link para a lista de presentes já está disponível aqui no chat, tá? Beleza. No menu direito superior, é só clicar na aba Informações. Tá vendo ali? Ela aqui, ó. Se bem que aqui o cursor aqui não pega não, mas tá ali, ali, tá vendo a setinha? Informações. Passa, Carlinha. E assim você tem acesso à página inicial do Instagram Analytics, ó. E aí ele aparece todas
tudo isso aí. Lógico, dentro daquilo que você publicar. Vai, Carlinha. Aí aqui, peraí, Carlinha, volta aí rapidinho. Aí aqui, pessoal, atente-se, ó. Por exemplo, nesse aqui exemplo que eles deram aqui, ó, 54 publicações stories esta semana. Ou seja, isso é seu, que você publicou. Se é uma conta profissional, então esse fluxo ele é constante de publicação. E aí ele já traz aqui quantas que você publicou, tá vendo? É importante você ter noção disso. Vai lá, Carlinha. Dani. Ô, Rodrigo, mais uma dúvida. Publicar de mais ou de menos, ele é chato? Quer dizer, por exemplo, uma pessoa que publica muito pouco na semana e uma pessoa que publica demais, o que seria demais? Tem isso de publicar para você não publicar muita coisa no mesmo dia ou frequência semanal, que seria interessante para... Não sei, eu não sei se fica chato uma pessoa que publica o tempo todo ou todos os dias, no caso empresarial que eu falo. Isso. Então, depende do seu negócio. Quer ver um exemplo disso? Tem muitas contas de Instagram que ensina pessoas a movimentar na bolsa de valores. Sei lá, Instagram que tem como objetivo educação financeira. Como é que você investe um dinheiro? Na poupança? Na, sei lá, meu Deus, como é o nome daquelas contas que a gente bota dinheiro lá para poder render a prazos longos? Conta fixa, de renda variável. Existe plataformas do Instagram que lançam esses dados aos seus interessados. Olha, pessoal, é assim que se investe dinheiro na conta de renda fixa, na conta de renda variável. Aí você para pensar. Esses dados que eles estão oferecendo, olha, invista na conta fixa porque nessa semana, hoje, ela está rendendo tantos por cento. Um exemplo. Isso muda diariamente. Logo, um perfil de Instagram que tenha como objetivo a educação financeira a pessoas que querem investir o seu dinheiro, ele tem que estar fazendo constantes atualizações. Por quê? Porque toda hora muda algum dado e aí aquilo que era interessante passa a não ser mais interessante. E ele tem que fazer essas publicações de maneira contínua. Agora, se eu tenho um negócio que não tem essa necessidade de uma atualização contínua, você não precisa publicar muitas coisas. Entendeu? A menos... Agora sim, por exemplo, eu tenho um mercado. Você não vai publicar tudo que tem no mercado. Você vai o quê? Publicar assim. Você vai botar uma postagem. Um exemplo, isso aí é uma sugestão. Materiais de limpeza, promoção. E aí nessa mesma publicação, como Carla falou, você bota várias fotos. Material de higiene íntima, de higiene coletiva, né, de higiene de cozinha. E aí você vai fazendo as suas... Pode botar várias fotos, mas dentro de uma mesma abazinha relacionada a materiais de higiene. Aí você bota lá materiais de... como se diz? Merenda, biscoito. Aí você vai lá, biscoito tal, biscoito Y, biscoito X. É uma sugestão para que você não polua tanto. E aí as pessoas que forem buscar essas promoções, ela não, eu quero que comprar biscoito, não preciso ver material de limpeza. Aí ela já vai na sua fotinha lá, ó, de promoção daquele seu material. Então tudo vai depender do seu negócio, do que é que você está trazendo para esse público. Aí vem a necessidade de você publicar diariamente, semanalmente, mensalmente. Geralmente você tem semanalmente para dar tempo de você fazer essa arte, editar, colocar, porque isso leva tempo, não é tão simples de ser feito, né? Logo que empresas fazem isso de maneira mais rápida, mas se for pessoas físicas que façam esse processo, leva mais tempo. Então você requer mais tempo de publicação. Então isso tudo é entendido. Só não pode ser uma coisa assim que você leve 3, 4 meses para publicar numa coisa que é profissional. Aí possa ser que eles pensam que você já nem mais exista. Né? Então, visão geral. Quais são as principais análises do Instagram Analytics? Ou seja, o que é que ele lhe dá? Nessa aba, você consegue acessar as principais informações sobre as suas publicações, stories. Publicações, você sabe o que é, né? São aquela foto que você bota na sua página principal, né? Stories é aquilo que, né, você bota que vai sumir. Tem um certo tempo e ele some, tá? Promoções, que são publicações promovidas dentro da plataforma. Tá vendo? Então, é isso que ele lhe dá.
o que é que está, né, fazendo mais alvoroço, né? As pessoas estão mais entrando, estão mais interessadas, isso tudo ele vai lhe dar. Essa é a visão geral. Carlinha, joga duro. Aí na aba publicações, você conseguirá extrair o máximo de informações sobre todas as suas postagens, contando com 3 tipos de filtros. Por período, tá vendo, Dani? Se é semanalmente, se é mensalmente, se é diariamente, entendeu? Por exemplo, se eu vejo que eles estão vendo mais, né, durante a manhã, eu vou focar em publicações de manhã, matutinas, né? Se eu vejo que essas entradas são mais no período da noite, eu vou lançar essas publicações durante a noite, para poder pegar esse público em cheio. Entende? Ou eu vou direcionar as próximas, digamos assim, as próximas compras, né, no Instagram, no sentido assim, porque ele lá pergunta, né? Qual é o dia? Qual é a hora? E aí você vai lá e direciona, já que eu tô vendo aqui que eles entram mais durante a noite. Então eu vou focar naquele período. Por tipo de publicação. Por exemplo, tenho um negócio, um mercado que eu vendo materiais de higiene pessoal, materiais de biscoito, um exemplo, alimentação. Eu vendo coisas, artigos de papelaria. Então eu vou publicar no meu Instagram cada temática dessa. E aí ele vai me dar todos os acessos para cada temática dessa. X pessoas visitaram a temática de biscoitos lá que você botou à venda. X pessoas acessaram publicações relacionadas a materiais de uso escolar, papelaria. E aí eu vou direcionando o meu público. Ao mesmo tempo que eu sei que existe maiores demanda para um tipo de publicação, eu vou fazer com que as outras publicações também sejam mais engajadas. Então aí eu preciso fazer alguma coisa, trabalhar com isso para que esses meus produtos das outras publicações possam ter o mesmo sucesso. Então nem sempre, pessoal, aquilo que é menos visto é porque não está legal. Talvez seja necessário um aprimoramento, é um texto que não está fácil de se ler, é uma foto que está muito grande, dificultando a leitura do texto. Aí você vai ajustando para que o seu produto ele ganhe evidência. Por tipo de interação. Eles só veem, eles comentam, eles entram no site lá que você botou, para que eles entrem em contato com você. É nesse sentido que eles consideram essa interação. Vai lá, Carlinha. Com os filtros selecionados, as publicações serão exibidas em um ranking de desempenho. Tá vendo? Aí aqui em cima ele tá todos, um ano, o alcance, tá vendo? Então aí você vai vendo o que cada postagem sua gerou de interesse. Vai lá, Carlinha. Quais são as principais análises do Instagram Analytics? Dentro dessa mesma pegada. Na aba Stories, você também consegue filtrar as informações por datas, até 14 dias da data de publicação. Também é possível filtrar por tipos de interação nas categorias, alcance, clique no link no site. Aqui, tá vendo, pessoal? Tudo isso aqui, ó, eles pegam o alcance, ou seja, quantas pessoas tiveram acesso àquilo ali, quantas clicaram no link no site, quantas começaram a seguir, tá vendo, Dani? Eles dizem quantos você tinha e quantos começaram a seguir. Quantos assim você tem lá de seguidor e quantos começaram a te seguir. Tá? E aí você pode, Dani, fazer o quê? Particularmente, criar uma planilha e dizer assim, olha, tal data teve X pessoas que começaram a me seguir. Outra data teve mais Y pessoas, foi maior. Outra data foi maior. E você quer fazer um gráfico de tendências de pessoas que começam a te seguir. Para que você tenha uma noção se os seus posts estão crescendo ou se estão diminuindo. Você pode ter esse controle pessoal. Como chegar, tá vendo? Compartilhamentos, encaminhamentos. Muita gente não tem interesse. Por exemplo, chega no meu Instagram alguma coisa de batom. Eu não tenho interesse em batom, não vou usar batom. Mas minha mãe tem, aí eu vou compartilhar com ela, encaminhar para ela. Ó que interessante. Então ele já pega esse trânsito aí, interessante aí. Não serve para um, mas serve para outros. Então, quem é que está encaminhando isso aí? Quantos encaminhamentos tem? Esses encaminhamentos é uma grande indicação de que eles estão indo para um público de fato interessado naquele seu produto.
Porque quem caminha com que algum interesse, algum objetivo específico. Impressões, ligações são extremamente importantes, tá? Porque possa ser que você não tenha atendido, mas tá lá, por exemplo, eu hoje recebi 3 ligações, mas tá lá dizendo que 10 pessoas ligaram, alguma coisa aconteceu, eu não atendi, não teve sinal, e aí você começa, dentro da sua empresa, a trabalhar com isso. Gente, vem cá, precisa de mais telefone, porque tem muita gente dizendo que ligou, mas não foi atendido. Olha que coisa interessante, né? Próximo stories, tá vendo? Saídas, volta, a pessoa saiu, depois ela voltou porque ela estava interessada em alguma coisa. Então, o que é que eu faço para atrair essa pessoa? Visitas ao perfil, né? Tudo isso você vai milimetrando, né? Você vai vendo qual é o alcance, qual é a, né? Qual é o engajamento que as suas publicações estão tendo. Vai lá, Carlinha. Os dados selecionados que você selecionou ali serão exibidos dessa forma, tá vendo? Os stories, ó, todos eles vão ser exibidos aqui. Tá vendo? Carlinha, me tira essa dúvida. Em preto são a quantidade de pessoas que visitaram, não, né? Ou é algo assim, só dessa imagem mesmo? Pra falar a verdade, eu nem sei, assim, Rodrigo, porque eu nunca vi sobre esse aplicativo. Deve ser algum tipo de informaçãozinha, sabe? Que aí traz sobre aquela postagem. Passa aí, Carlinha. Atividade. Nesse módulo são exibidas as principais métricas resumidas nos últimos 7 dias, como alcance e impressões totais. E o número total de interações, tá vendo? Então, ele dá tudo pra você, ó. Tudo pra você. É tudo bem alto, tá vendo? Didático, tá vendo? Aí ele mostra o alcance, impressões totais e número total de interações. Vai lá, Carlinha. Taxa de engajamento. Aqui é só para vocês terem uma noção, tá? É importante vocês saberem disso. É um cálculo simples que pode ser feito com essas informações, tá? Isso aí se chama taxa de engajamento, entendeu? Um cálculo simples que pode ser feito com essas informações é a taxa de engajamento. Assim você consegue verificar o quanto seu público está se relacionando com as suas publicações. E aí ele mostra uma fórmula, tá vendo? Ele pega o número de interações, ou seja, aqueles perfis que entraram ali no mínimo uma vez, sobre o que é o alcance total, ou seja, o número total de pessoas que aquela sua informação foi divulgada, o que não necessariamente quer dizer que eles entraram, porque eles não tiveram interesse. E aí o total dessa divisão, tá, que é o resultado, ele vai ser multiplicado por 100. E aí você vai ter um número, tá, percentual dessa taxa de engajamento. Ou seja, que é o número de interações mais o alcance total. Perceba que esse alcance total é sempre maior que o número de interações. Por quê? Porque esse alcance total é o número total de pessoas que foi divulgado a sua publicação. Por exemplo, um carteiro que entrega um folder na sua caixa de correio. Você pode pegar aquele folder e simplesmente rasgar. Não foi interessante para você. Então, da mesma forma, que a pessoa pode receber o seu post, mas chega lá naquela barra de rolamento e nem dá importância. Mas houve o alcance. Interação não. Interação, a pessoa entrou, a pessoa clicou, a pessoa acessou. Então sempre vai ser menor que o alcance total, porque nem todos vão sentir interessados pela sua publicação. Então isso vai dar um número quebrado. Esse número quebrado, que é o resultado, vai dar 0,0 não sei quanto. Aí esse número quebrado vai ser multiplicado por 100 e aí você vai ter essa taxa de engajamento. Com essa taxa você vai conseguir acompanhar a evolução do engajamento na sua conta de uma forma facilitada e rápida. Tá bom? Então, perceba como é esse cálculo a fim de que você entenda o que é que está acontecendo. Na aba público, em público você encontrará as principais segmentações dos seus seguidores. Tá vendo? Eles são de quê? Tá vendo aqui o número total de visualização, ó, nesse aqui exemplo? Volte, Carlinha. Aí tá vendo aqui o total? Não. Avance. Isso.
Aqui, tá vendo? Aqui, cadê? Volte, Carlinha, avance. Carlinha, avance o slide. Rodrigo, Oi. deu uma travada. Ah, tá certo. É que você deu uma travada aqui. Esse aqui é o último. Isso, é o Tá. último. Aí, show de bola. Ali, tá vendo? Você tem um número, entendeu? Tá vendo? Seguidores, tá? E aqui embaixo, pessoal, crescimento, ó. Deixaram de seguir você ali, Dani, ó. Tá lendo ali? Tá bem clarinho, mas dá pra ler, tá vendo? Crescimento, ó. Deixaram de seguir você, ó. Aí tem ali uma linha, tá vendo? Que ela vai indicando decrescimento, crescimento. Ou seja, você nem precisa fazer isso, Dani. Isso já tá lá, ó. Tá vendo? Aí embaixo, ó, começaram a seguir você, tá vendo? O mais importante é que essa linha verde, que é de quem começou a te seguir, seja maior de quem deixou de te seguir. Por isso que ela tá sempre em cima, tá? Mas é interessante, pessoal, né? Vocês terem uma atenção especial aos pontos de inflexão, que são esses pontos que, a partir de dado momento, essa linha começa a crescer ou decrescer. Então, é interessante por que naquela data eu tive um crescimento. E aí você vai ver lá, em vez de estar aqui domingo, dia... Oi? Não, Rodrigo, você agora parou. E Uma agora? atenção especial, só deu pra ouvir até a atenção especial. Ah, pronto. Então, a atenção especial, pessoal, nesses pontos de inflexão, que é onde você vai observar onde ele cresce e onde ele decresce. Por exemplo, aqui ele está aqui, ó, domingo 7 de junho, tá? Por exemplo, digamos que seja dezembro, dia 23 de dezembro. Aí você está vendo que dia 24 e dia 25 de dezembro deu uma crescida considerável. Por que desse crescimento? Será que foi o Natal, o período natalino? Onde as pessoas, né, quiseram mais comprar os produtos? Percebe que esses pontos que faz com que desça ou cresça, ele é importante pra gente. Então, sempre esteja atento. Não é só ver a linha. Ah, ela cresceu, ela decresceu. Por que que ela cresceu? Por que que ela decresceu? Muita gente já tem essa manha de dizer assim, por que que decresceu? A pessoa vai buscar essa informação. Mas o porquê que cresceu também é interessante, a fim de que você use esse modus operandi para outros tipos de publicação que faz parte do seu portfólio de vendas. Então perceba que tanto o ruim como o bom, que é o crescimento e o decrescimento, eles são interessantes para que você conduza as suas estratégias de marketing, tanto da sua empresa, como dos instrumentos que você está utilizando para alavancar esse seu negócio, a exemplo do Instagram, tá bom? E com isso, pessoal, a gente encerra a nossa apresentação de hoje. O último slide são as referências, tá? Qualquer dúvida, Ed Reis, manda aí. Olá, vocês me ouvem? Sim. Sim. Pronto. Gente, eu acho que eu perdi uma parte da aula, que não acho que não foi hoje, acho que foi na última aula, que vocês falaram a respeito da conta comercial. Foi na aula de sexta. De sexta, eu acho que eu perdi justamente o pedacinho que vocês falam da transformação. Não sei se gera um link, se a partir da conta pessoal da gente a gente consegue migrar. Eu não consegui pegar nesse aspecto. Sim, a gente Mas, tipo assim, falou disso hoje, tá? Enfim, não estou pedindo nem que vocês falem disso agora, mas se em um outro momento vocês pudessem dar uma pincelada sobre isso, que eu estava tentando, como vocês terminaram instigando a gente a muitas coisas, né? Inclusive hoje eu estou fora de casa justamente por conta de ontem. Então, seria bem interessante para mim se vocês pudessem dar uma pincelada. Não precisa se aprofundar, eu já consegui mexer, mas fiquei com algumas dúvidas em relação a isso. Pronto, a gente vai estar conversando. Então, eu agradeço. Nada, disponha. Não, tranquilo. Então, Carlinha, será que a gente... Rapidinho. Fale. A gente fala
Oi? A gente falou sobre mudar essa conta pessoal para conta profissional, né? Pessoal, se eu não me engano, ou foi conta profissional também, não me lembro exatamente. Profissional. Mas assim, nossas aulas são gravadas e nós vamos disponibilizar para vocês no Moodle. Inclusive, eu quero até apresentar para vocês no nosso Moodle, né, como ter acesso ao Moodle, porque lá no Moodle a gente vai ter o link para as aulas, que não vai ocorrer mais nessa plataforma do Meet. Perfeito. A partir de sexta-feira, provavelmente, vocês já vão estar na outra plataforma. E que vão ter também aulas gravadas. Eu não sei como é que está o pessoal de sexta, se eles estão conseguindo gravar as aulas, mas nós gravamos e estão no YouTube, mas nós também vamos disponibilizar para vocês neste Moodle, que a gente vai criar o link. Inclusive, você vai falar alguma coisa, Rodrigo, sobre? Não, interessante isso aí que você Porque falou a gente já tá sobre o Moodle. encerrando. Sobre o Moodle. Interessante. É bom a gente, né, falar isso com eles. Pronto, eu vou abrir aqui a janela para apresentar como é que vocês vão ter acesso a esse Moodle. Eu vou passar esse slide também para vocês, principalmente no grupo, né, para ter um acesso melhor. Vocês estão vendo alguma coisa? Porque aqui não tá aparecendo nada. Não. Tá sem imagem, Carla. Ô, gente. Eita, e agora eu tô sem opção pra... Ixi, pra compartilhar a tela. Uai. Perdi a opção de compartilhar a tela. Rapidinho, eu vou entrar de novo. Eu vou sair e entrar de novo. Um momento, tá? Gente, eu não consigo compartilhar o meu. Eu coloco em compartilhar e ele some. Olá, Joel, seja bem-vindo! Joel não ouviu, todo mundo. Olá, Joel, é verdade. Pessoal, não tô conseguindo mais compartilhar. Não sei o que aconteceu, mas eu tenho a opção de compartilhar, mas ele não compartilha. Não sei. Mas assim, eu fiz um passo a passo ontem, só que acabei terminando muito tarde e eu não quis mandar assim no grupo. Por ser tarde, vai que nem todos tinham acesso a ver aquilo ali naquele momento. Então, eu vou estar mandando no grupo do WhatsApp da gente, tá? Agora. E aí, tem todo um passo a passo para entrar nessa plataforma do Moodle. E aí, qualquer dúvida, vocês podem nos perguntar, tá? Explorem o Moodle, vejam o que tem lá disponível. Nós não temos conteúdo exatamente, o único conteúdo que nós temos no momento é o link para as próximas aulas. Mas, assim, daqui para a próxima semana, a gente já quer que isso esteja com todos os conteúdos já dados, os slides já disponíveis para vocês olharem direitinho e tudo mais. Gente, que gracinha! É seu filho, Jeane? É meu filho mais novo. O mais velho continua internado, mas já tá bem melhor. Ah, graças a Deus. Agora é filho do grupo. Todos assinaram a lista de presença, gente? Sim. Pronto. Alguém tem alguma dúvida? Eu precisei sair, eu perdi todo Coloquei uma dúvida no chat, Carla, mas não precisa ser agora, porque o horário de vocês já deu. Aí, se vocês puderem, vocês me respondem no Você WhatsApp. envia novamente no WhatsApp, porque como eu saí, eu perdi todas as mensagens do chat. Pronto. Né, Dani, fale aí Obrigada a aos dois, pergunta. tá? Maravilhoso. Dani, fale aí a pergunta que você tinha, Oh, que a gente pode tirar. não, é porque eu vi que o horário de vocês já deu. Não, tem essa Aí eu não, posso fale. perguntar no WhatsApp pra não atrasar vocês? Não, não É, atrasa pode não. perguntar agora Pode perguntar, tem nesse negócio não. É só porque eu... É só porque eu vi uma vez, há muitos anos, quando eu tive o WhatsApp, eu vi o Instagram
Eu vi pessoas que faziam, em algumas partes do feed, eles botavam um mosaico lindo, que ficava uma única foto, mas assim, quando você entrava no feed, tinha uma única foto dividida, e depois tinham as individuais e tal, mas tinha sempre essa, e ficava tão lindo. Eu queria saber se existe ainda como fazer, e se tem, como é que faz pra ficar assim. Cortou aqui, Dani, desculpa. Você pode repetir a pergunta? É que muitos anos atrás eu vi no Instagram uma pessoa que ela fez o mosaico dela no Instagram. Eram acho que 4 ou 6 fotos, uma única foto que ficava em forma de mosaico. Depois ia as postagens individuais. Aí eu achei tão lindo, eu queria saber se existe ainda isso e se tem como fazer, se vocês poderiam ensinar como que faz. Sim, a gente ainda tem essa possibilidade no Instagram, por exemplo, de layout. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu não sei se ele só faz para foto. Pronto, você tem a opção de layout no Stories, né? Mas você também tem uma opção de baixar editor de fotos, assim como Lilian falou aqui, sugeriu. Você pode baixar um editor de fotos que você consegue fazer essa montagem com várias fotos. O Instagram, se eu não me engano, ele limita apenas para 4 fotos. Não, 6, o máximo 6 fotos. Você pode colocar uma foto, 2, 3, 4 ou 5. Ou 6, quer dizer. E aí, você tem a opção de colocar essas fotos. Tanto tirar essas fotos no momento, quanto resgatá-las da galeria. Mas assim, a gente pode mostrar um passo a passo, por exemplo, diretamente do WhatsApp, do Instagram para vocês, sabe? Eu posso fazer uns prints e montar um conteúdo e mandar para você. Tá, já agradeço muito, Carla, Rodrigo, pessoal. Mais alguma dúvida, pessoal? Sayonara tá ali com a mão levantada. Eu tenho, assim, rapidinho, porque eu sei também que o horário já está extrapolado, mas ainda é sobre o vídeo. Então, até perguntar às meninas aqui se elas fizeram um vídeo no próprio Instagram, no Reels, ou em outro lugar. Eu fiz no meu celular mesmo, Sayonara, só na câmera. Não fez pelo Instagram, né? Ah, tá. É porque, na verdade, eu queria pegar fotos de alguns bolsos. E aí, por isso que eu fiz no Reels. Mas só que eu vi que ele não vai pro Story também, porque eu testei aqui. E ele foi pro feed. Aí eu fui Isso, ele não vai pro Story. Não vai pro Stories. Ele só vai pro feed. Ah, fez no Canva, tá? Eu vou ver se no Canva, então, eu consigo. Joilda falou que fez no Canva. Eu vou tentar no Canva, então. Pra ver se consigo, gente. Pronto, é isso. Mas aí eu mando lá, porque não posso ficar com minha atividade devendo, né? E eu acho que é isso mesmo. A gente ficar futucando, tentando fazer de um lado, do outro, né? Por várias vias. Com certeza. Porque esse é o exercício, né? A gente descobrir mesmo. Com certeza. Eu aprendi a usar o computador assim. Meu pai simplesmente me largava lá e falava, vai te vira. É isso mesmo. E eu ia fuçando. Não é? A gente só aprende assim. Bom, pessoal, mais alguma dúvida vocês têm? Bom, acho que se ninguém tiver mais alguma dúvida, acho que fica tudo bem. Não, tá tudo tranquilo. Obrigada, Carla, Rodrigo. Foi muito boa disponha, a aula. Viu? Obrigado. Obrigada por todas as dúvidas tiradas e os colegas pelo compartilhamento e ajuda também. Tá Obrigada a vocês, pessoal. Nesse momento, parando Obrigada a a todos gravação, aí, tá? todas.